Olá, eu sou o Lucas Fernandes, analista de treinamento e desenvolvimento e também especialista em carreira aqui do Nube. E hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional. Mas mais do que isso, por que é importante falar sobre inteligência emocional? O que está acontecendo na nossa vida e o que está acontecendo no mundo que faz esse conhecimento ser tão necessário? Bom, a gente sabe que todos nós estamos passando por um momento de pandemia. O mundo mudou sua rotina. E imagino que isso deve ter afetado também os seus hábitos e, inclusive, a sua saúde mental. Nós sabemos que muitos jovens têm apresentado cada vez mais índices de ansiedade, de estresse, de insegurança. Isso acontece por quê? Por dois grandes motivos principais. Primeiro, porque nós mudamos a nossa rotina e a gente acaba sentindo muita saudade do que nós vivíamos. Então a gente tem saudade desde coisas mais significativas, como por exemplo dar um abraço numa pessoa que a gente ama, ou até as coisas mais triviais, por exemplo, sentir saudade de pegar o metrô. Um outro ponto muito importante é lidar com o luto dos nossos próprios planos. Eu imagino que no começo do ano você deve ter elaborado o seu ano inteiro. Todos os planos que você iria fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tudo que você ia fazer nesse e no próximo ano. E agora a gente tem que lidar com a dúvida sobre o que vai acontecer no futuro. Isso tudo gera muita insegurança e muito estresse em todos nós. E junto a isso, nós ainda estamos trabalhando, estudando e fazendo a nossa vida acontecer. Tem um outro aspecto importantíssimo que faz a inteligência emocional ser necessária, que é uma cobrança velada e implícita que todos nós sentimos. Pare e pense um pouco. No começo da pandemia, você sentiu uma certa cobrança no sentido de: e aí, já que você está em casa agora, quantos cursos EAD você fez? Quantos idiomas você aprendeu? O que você aprendeu de novo? Você aprendeu a desenhar? Está cozinhando? Você aprendeu a programar? O que você está fazendo? E aí, quando você para prestar atenção, você só está tentando viver sua vida e entender o que está acontecendo com o mundo. E a sensação é de que se a gente não estiver correndo muito, a gente já está ficando para trás. Isso só compromete a nossa saúde mental. O conceito de inteligência emocional não é um conceito novo. Na verdade, ele foi desenvolvido pelo psicólogo Daniel Goleman. O Daniel Goleman ele não é só um psicólogo, ele é um jornalista, ele é um estudioso da psicologia humana. Ele foi professor de Harvard por muito tempo, é doutor em Harvard e ele é conhecido mundialmente por apresentar o conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional foi apresentado no livro de 1995, com o próprio nome, Inteligência Emocional. E o mais interessante é que antes mesmo do Daniel Goleman apresentar esse conceito, nós não prestávamos atenção nisso. É como se uma pessoa inteligente ela não levasse em consideração as suas emoções na hora de tomar uma decisão. E o mais interessante de tudo isso é que hoje, cada vez mais, as empresas sabem o quanto é importante que os seus colaboradores saibam lidar emocionalmente com as situações. Muito mais importante até do que o conhecimento técnico. Tem uma máxima muito interessante, que é o seguinte: as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e demitidas pela falta das suas habilidades humanas. O que isso quer dizer? Não importa você conhecer tecnicamente muitas coisas e não saber lidar com o estresse, com a ansiedade, com uma pequena pressão do dia a dia. Quando a gente fala de inteligência emocional, o Daniel Goleman apresentou 4 grandes pilares desse conceito, que são: o primeiro pilar seria a capacidade de autoconhecimento, o segundo grande pilar seria a capacidade de autogestão, o terceiro grande pilar seria a capacidade de empatia e um bom relacionamento com o outro. E o quarto grande pilar seria o que a gente chama de habilidades sociais. Note que os 2 primeiros pilares têm a ver com o nosso conhecimento e o nosso contato com nós mesmos. E os 2 últimos pilares têm a ver com o nosso contato com o outro. Sempre que nós pensamos na psique humana, na nossa formação psicológica, temos que considerar que somos seres biopsicossociais. O que acontece no mundo nos afeta e nós afetamos o mundo. E também nós temos uma tríade de percepção. O que isso quer dizer? Nós percebemos a nós mesmos, nós percebemos o outro e nós percebemos o mundo. Se qualquer uma dessas 3 percepções estiver desalinhada ou desfocada, a gente compromete todas as outras. Então vamos falar sobre quais são esses 4 pilares que o Daniel Goleman apresentou. Eu vou tentar trazer alguns exemplos que fazem sentido com a realidade de vocês e também que explique de uma forma didática. Vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. Quando foi a última vez que você parou para fazer o que gosta? Quando foi a última vez que você prestou atenção em você mesmo, em você mesma e nas suas sensações? Você já acordou alguma vez triste, sem saber o porquê de estar triste? Ou você já ficou feliz sem saber por que estava feliz?
Quando a gente fala de autoconhecimento, é muito difícil pensar sobre esse tipo de conhecimento, porque na maior parte da nossa rotina, o tempo que nós destinamos para nós mesmos é o primeiro que a gente corta quando nós estamos sem tempo. Imagino que você já deve ter sentido culpa por fazer algo que gosta. Sei lá, por rolar a timeline no aplicativo, no Face, no Instagram, por ficar assistindo uma série que você gosta, maratonando, ou simplesmente ficar deitado no sofá e olhando para o teto, só existindo. E aí você pensa, nossa, tem tantas coisas para fazer, tantas coisas para estudar, tantas coisas para aprender e eu aqui perdendo meu tempo. Porém, o mais importante de tudo isso é que esse tempo é extremamente necessário para a sua saúde mental. É nesse momento que você pensa sobre você, que você pensa sobre seus projetos, seus planos, suas seguranças e suas inseguranças. E o mais irônico de tudo isso é que nessa rotina tão acelerada que nós estamos vivendo, o primeiro tempo que a gente corta é o nosso próprio tempo. Por isso é muito importante que você garanta um espaço para você fazer o que gosta. E aí sim começar a dar nome para o que você sente. A gente não consegue de maneira alguma dar vazão para algo se a gente não conhece a essência desse algo. E aí a gente entra no segundo pilar da inteligência emocional, que é a nossa capacidade de autogestão. Muitas pessoas pensam que quando a gente fala em autogestão é controlar emoções, né? Mas a gente literalmente não consegue pegar uma emoção e guardar num pote e colocar ela numa prateleira e depois mexer. A gente não consegue virar uma chave e falar agora sim, estou triste ou estou feliz. As emoções elas simplesmente vêm mais forte do que a gente consegue controlar. Isso não quer dizer que a gente não consegue gerir emoções. Vamos dar um exemplo do que seria gerenciar ou gerir uma emoção. Vamos supor que você está fazendo um trabalho para a faculdade e você fez escreveu 12 páginas desse trabalho num fluxo de atenção ali, você conseguiu focar e escrever um material incrível. E o que acontece? O seu computador simplesmente desliga sem que você conseguisse salvar o que você escreveu. Obviamente você vai sentir muita raiva, você vai sentir vontade de quebrar tudo, de jogar o computador pela janela. O que acontece, a grande diferença entre quem tem inteligência emocional ou não nesse aspecto é: o que eu vou ganhar jogando o computador pela janela? O que eu vou ganhar quebrando tudo? O que vai ser mais útil agora? Eu sentar e começar a reescrever tudo que eu perdi ou simplesmente falar que eu não vou fazer mais porque já deu tudo errado? A única pessoa que perde, se você decidir não fazer mais, é você mesmo. Então, quando a gente fala em gerir emoções, qual é o meu objetivo com isso? Para onde eu vou gerindo essas emoções? Aliás, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o livro Foco, do Daniel Goleman. Então essa fica como a segunda dica de livro. E a gente vai para o terceiro pilar, que a gente chama de empatia, que é a nossa capacidade, e a gente sempre ouve isso, né? Uma máxima, diria que é um clichê, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, certo? Só que não. Porque quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, muitas pessoas entendem que se eu fosse você, eu faria isso. Por que você não faz isso? Isso não é empatia. Quer ver um exemplo simples de empatia que todos nós temos e às vezes a gente nem percebe? Imagina lá na faculdade, você acabou de tirar uma nota, você acabou de receber as notas da prova e você tirou uma nota incrível, você tirou mais ou menos 9, em uma prova que valia 10. E você vai conversar com seus amigos todos, do seu grupo de amigos, e todo mundo fala pra você que tirou 2, 3. O pessoal tá muito triste porque vai pegar uma DP direto, vai ter que fazer exame. O pessoal não sabe o que fazer, mas tá muito abalado porque foi muito mal na prova. Você concorda que se alguém te perguntar, e aí, quanto você tirou? Você não vai se sentir à vontade para dizer o quanto tirou? Sabe por quê? Porque não é o momento de você falar o quanto você foi bem. Esse é o momento de você simplesmente ouvir o momento do outro, de ouvir o estado emocional do outro e guardar a sua alegria para depois. Porque se você simplesmente falar, eu tirei 9, dá a impressão que você está abafando a tristeza do outro e desconsiderando o momento emocional. Isso todos nós temos, todos nós somos seres sociais. E essa empatia é algo que é cada vez mais importante no mercado de trabalho. Porque lembre-se, as pessoas elas são contratadas por conhecimento técnico e muitas vezes desligadas por essa falta de olhar para o outro, mas não um olhar querendo dar respostas, mas simplesmente ouvindo o outro e tudo que ele traz até você. E por fim, o nosso último pilar é o que nós chamamos de habilidades sociais. O que são as habilidades sociais? São todas aquelas relacionadas à nossa interação com as outras pessoas. É o que a gente chama de inteligência interpessoal. Então tem a ver com a nossa capacidade de ouvir o outro, de se comunicar com clareza, de lidar com diversidade, de lidar com os tempos do outro, de lidar com a frustração, com a motivação e também entender que o outro, apesar de ter um mundo completo dele, ele também nos afeta.
quando a gente fala de inteligência interpessoal e da nossa capacidade de lidar com o outro, eu tenho que ter muito nítido na minha cabeça o que é meu, quais são as minhas emoções e por que elas estão me afetando, e o que é a emoção das outras pessoas. Por que a emoção das outras pessoas está me afetando e o que é delas e o que não deve me afetar. As habilidades sociais conversam muito com o conceito de soft skills. Aliás, se você não viu, nós já fizemos um vídeo sobre soft skills, dê uma olhada no conteúdo on demand da feira. O conteúdo soft skills, o conceito de soft skills, tem a ver com capacidades ou competências comportamentais. Todas as soft skills têm a ver com as habilidades sociais, que o Daniel Goleman entende como o quarto pilar da inteligência emocional. Lembre-se, a inteligência emocional não é algo que a gente aprende num curso. Também não é algo que a gente vai ter um certificado de inteligência emocional. A gente começa prestando atenção em nós mesmos. Depois, como a gente reage às nossas escolhas, às nossas emoções. Depois a gente entende como que as emoções que nós temos e as nossas decisões influenciam no outro. E por fim entendemos que o outro é tão importante quanto a mim mesmo no que diz respeito à gestão dessas emoções. A inteligência emocional é algo que a gente vive, não é algo que a gente aprende num curso. Por isso é muito importante estar atento ao quanto nós somos suscetíveis a elas. Espero que esse vídeo tenha sido interessante e se você quiser ter acesso a mais conteúdo, continue acompanhando a feira. E aliás, entre no site do Noob, aqui pelo QR Code. Lá tem muito mais conteúdo sobre carreira, sobre tendências, sobre competências, sobre mercado de trabalho. Também não esqueça de deixar o seu cadastro sempre atualizado para ter acesso às melhores vagas de estágio no mercado. A gente conta com você e conte com o Noob. Até a próxima!